Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 5 de agosto de 2015, quarta-feira. Esse farol vai ser rapidinho, porque daqui a pouco nós temos o hangout que eu vinha falando nos últimos faróis. Então vamos lá as movimentações do mercado. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem, pela perda da mínima de anteontem, ele abria a possibilidade para um movimento corretivo, né? Favorável aqui à tendência, que é de baixa. Eu não sentia nesse sinal, desse ponto de mercado, um ponto muito bom para operações na ponta vendedora. Eu senti o mercado ainda querendo, insistindo num movimento de alta. E é cedo para dizer se eu estava equivocado ou não. Mas, de certa maneira, a forma como o mercado se comportou hoje me satisfez. A gente teve uma pressão compradora importante no começo do pregão, mas que não conseguiu se manter até o final do pregão. Não chegou a superar a utopia anterior, né, mas deixou aqui uma estrela cadente que agora vai até equilibrando as forças em favor realmente de um movimento de queda, um movimento corretivo. Mas ainda não vejo o mercado mergulhando. Tá? Eu vejo aqui um movimento meio complexo para os próximos pregões, dentro desse canal de baixa, ainda mirando provavelmente o teste da LTB desse canal antes do rompimento do fundo aqui do finalzinho de julho, se é que esse rompimento vier a acontecer no médio prazo. Tá? No curto é bem provável que aconteça. Tá? Vamos dar uma olhadinha no intraday. Reparem que a gente teve uma abertura forte em gap de alta. O mercado, depois da abertura, subiu até essa resistência. Sentiu essa resistência, né, e cedeu. Percebam que o mercado abriu num gap de alta, significativo até, fluiu favoravelmente ao gap, e esse movimento sempre estabelece na fronteira do gap, que é essa linha azul aqui, um patamar de suporte importante. Se o mercado volta do primeiro teste que ele faz dessa linha, que é esse ponto aqui, geralmente o mercado repica. O mercado repicou até com força aqui. Tá? Mas não chegou a dar uma brecha para a entrada muito clara. A gente estava aguardando o rompimento da máxima do dia para ter o rompimento de um primeiro movimento. O mercado tentou e não conseguiu. A partir daí, os vendedores começaram a tomar conta do pregão, houve o rompimento desse suporte e o fechamento do gap. Percebam que nas últimas 3, quase 4 horas de pregão, o mini índice veio desenvolvendo um movimento lateral em cima aqui da linha d'água, sem romper ela. Tá? Então, existe um suporte por volta aqui dos 50.260, 50.250, que é válido ainda para o pregão de amanhã. Pelo gráfico intradiário, há um viés aí mais baixista. Tá? Vamos ver como é que o mercado abre no pregão de amanhã. Ele está num movimento meio lateral bagunçado, provavelmente vai ficar oscilando entre esse fundo aqui do dia 30 e o topo do dia 31, tá? Até tomar uma definição mais clara. Eu ainda acrescentaria, tá, uma retração aqui de fibra. Então, se tiver um movimento de queda nos próximos pregões, né, em linha com o sinal que houve no diário, acredito que um patamar de suporte bem importante seria essa região entre esse fundo do dia 30 e a retração de 0,68. Aqui a gente deve ter um suporte bem forte. Muito bem. O mercado americano balançou bastante. Ele também iniciou o dia com pressão compradora e depois cedeu, com um candle de decisão. Difícil dizer o que vai acontecer no próximo pregão, mas ainda está dentro de uma perninha de baixo e ainda acredito no cenário mais favorável a uma contração de preço, ou seja, respeitar esse fundo, respeitar esse topo e ficar contraindo aqui no meio por um pouco mais de tempo. Esse é o gráfico do Dow Jones, esse é o gráfico do S&P 500 futuro, que tem um direcionamento bem mais altista aqui. Tá? Conseguiu manter um candle vazado. Aqui esse gráfico está mais favorável à movimentação altista em busca do topo histórico. O dólar, deixa eu tirar todos os ajustes, que eu não gosto de gráfico ajustado. Insistiu um pouquinho mais no movimento de alta, mas fechou no candle de indecisão, ainda não grita a venda no gráfico diário, apesar da sobrecompra.
E a gente segue naquele cenário onde, para operações na ponta compradora, eu focaria mais no intraday. Se aparecer oportunidade de intraday de venda, eu fico mais propenso a fazer essa operação, porque acredito que a gente deve estar próximo de um topo. Ficaria também mais suscetível a tentar carregar uma operação vendida no intraday. Então vamos olhar o intraday. WDOU 15. Isso aconteceu hoje. O primeiro candle do dia foi uma barra elefante baixista com uma posição boa, gerou venda, primeira venda boa. O papel dólar caiu um tanto, não o suficiente para alcançar o alvo, e depois inverteu, gerando stop com prejuízo dentro do meu modelo pela média móvel de 9. Tá? O dólar deu uma puxada, rompeu o topo de ontem, e depois disso ficou andando de lado ao longo de todo o pregão, tendo o topo de ontem como suporte por volta dos 3.515, 516, e resistência aqui por volta dos 3.526. Amanhã, provavelmente, a gente deve ter um movimento forte, já que as bandas são bem estreitas. Se for para cima no intraday, é day trade, eu não carregaria muito. Se for para baixo, eu vejo boas chances do movimento ser bem consistente. No juro, o movimento de fechamento do gap prossegue, sem que isso tenha oferecido aí uma brecha para a posição. O gráfico da Vale, ontem, superou a máxima desse martelete. Com isso não gerava uma operação na ponta compradora, mas, como eu havia mencionado, um stop para quem se arriscou numa venda por conta dessa barra elefante baixista. O que eu dizia era que a gente não podia dar espaço para a Vale subir, porque ela poderia subir forte no intraday, inclusive uma simetria que favorecia um movimento intenso. E hoje a Vale subiu forte, praticamente todo o movimento foi em gap, então foi um movimento ruim, não deu para operar esse movimento, mas fez aí um bom movimento de alta, e agora ela fica bem difícil de dizer o que vai acontecer. Ela não bateu na resistência, então pode subir um pouquinho mais, mas não significa compra, e ela pode cair, isso não significa venda. Ela está um gráfico bem bagunçado. No intraday, se vocês se lembram, o rompimento dessa região jogava o papel nessa zona onde a simetria puxa para um movimento forte, e é o que a gente está tendo. Tá? A gente ficou na expectativa para um rompimento, primeiro movimento aqui na Vale, que acabou não acontecendo ao longo do pregão. Petrobras, pressão vendedora hoje, queda de 1,67%. Provavelmente insiste um pouco mais nesse movimento corretivo. Não ofereceu nada demais no intraday. Gerdau, setor cirúrgico, deu uma boa puxada hoje. E para quem entrou na barra de ignição do dia 28 hoje, foi dia de RP. Já vinha ajustando o stop para baixo, que é a nova mínima pelo stop no tempo, que eu uso no meu modelo de retorno à média, né? E agora alcançou o gain. Goal fez um sinal interessante ontem, a barra de ignição. Pela superação da máxima, a gente poderia pensar em compras, lembra? O papel superou a máxima de ontem, só que em gap. Esse gap foi um pouquinho grande, teria pulado minha ordem de compra, então não teria feito a operação. Chegou a subir 10% hoje, quase 11%. Tá? E finalmente alcançou a média móvel de 20 períodos, fecha com uma sombrinha superior. Não digo que isso aqui é um sinal forte de venda, porque não é vazado ainda, mas é possível que tenha finalizado esse primeiro repique. Tá? Se não deu para fazer operação de swing trade, pelo menos no intraday deu para fazer a operação. Tá? Esse call foi dado na Last Live. Aqui nós temos até uma ilha. Mas pela distância para a média móvel de 20 períodos, realmente eu prefiro operar candle fechado do que mera violação aqui, mesmo sendo uma ilha. Então gerou uma compra de primeiro movimento e o papel chegou a fluir 4,3% favoravelmente. Então foi um bonito trade. E olha só, Gerdau também estava montando aqui um primeiro movimento. E rompeu o primeiro movimento no candle às 11h30. A gente foi taxativo em dizer que esse sinal aqui não estava legal. Enquanto o da Goal estava bacana. O da Gerdau gerou stop, o da Goal gerou lucro. Então, uma boa escolha de papel faz a diferença. A CSNA subiu um pouco mais, como a gente esperava, e agora testou mais claramente o fundo anterior rompido.
ainda na região aqui da média móvel de 20 períodos, e hoje faz um candle mais favorável à venda por correção. Eu ainda não operaria como swing trade, isso daí, buscaria operações de day trade, tá? Mas agora o papel está mais suscetível a um movimento corretivo. Tá? Então, Gerdau fez um repique e alcançou a média de 20 períodos, a CSNA fez um repique e alcançou a média e alcançou uma resistência, e a Uzi Minas também alcança a resistência daquele topinho anterior, na faixa ali dos 4,35 e fecha com candle feio, pico de volume. Então a gente tem características de topo de curto prazo, pelo menos, nos papéis de cirurgia, ainda a ser confirmado pela perda mínima de hoje no pregão de amanhã, quinta-feira. Bradesco caiu um pouquinho mais, torço para que ela caia ainda mais para bater nos 25 e 20, onde é um suportão de longo prazo, como a gente já vem conversando. Itaú também corrigiu um pouco, já tinha finalizado operações na ponta compradora nesse papel. E Banco do Brasil, que fez um sinal forte queda ontem, forte queda, mas não um sinal forte para a venda. Hoje apresentou uma pequena alta, ainda mudou muito o cenário de ontem para hoje. Outros papéis em termos diários, a NIM3 havia chamado nossa atenção pelo dojinho em cima do fundo de março, era um papel até para uma operação na ponta compradora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Esse trade foi acionado, o papel acabou fechando na máxima e tem espaço para continuar subindo. No intraday, teve uma barra elefante que não foi acionada. Tá? E o papel até ofereceu um gift aqui na média móvel de 20 períodos na retração de 0,68. Quem entrou no gift inicialmente até teve algum ganho, mas depois teve stop pela média móvel de 9, perto do 0 a 0. Mas é um papel que vale a pena a gente olhar amanhã, principalmente se houver uma abertura meio baixista, seguido rompendo a linha d'água para cima. Pode ser um bom trade. BRAP junto com a Vale abriu em gap de alta, só que a BRAP está um pouco mais direcionada a um movimento de queda, porque está batendo na resistência já. Mas não faria operações de swing trade, focaria em operações de day trade. Qual 4? Nós já vimos Natura, é o papel que começa a chamar a atenção, bateu no fundo de março e forma um arame. Não considero um sinal muito forte, mas merece um ser mais um acompanhamento para buscar alguma operação de day trade. Tá? Inclusive a gente ficou acompanhando esse papel hoje no intraday, mas ele acabou não rompendo o que era inicialmente um primeiro movimento. Tá? Mas essa estrutura, o rompimento dela ainda é válido para o pregão de quinta-feira. Sula 11, Sul América. A gente viu que o papel ontem fez um candle de pequena amplitude. Isso aumentava as chances de hoje a gente ter um candle de grande amplitude, principalmente no movimento corretivo. Foi o que nós temos. O sinal de ontem não era forte para abrir operação de swing trade. Tá? Então a gente deveria focar mais no intraday e buscar alguma brecha. Houve brecha no intraday por essa barra elefante, parecida com a barra elefante do dólar. A operação não alcançou o alvo pela amplitude da barra e depois gerou stop no prejuízo, infelizmente, por conta da média móvel de 9. Só para depois o papel cair com vontade. Foi uma sacanagem aqui isso em Sula 11. O candle de hoje permite a operação na ponta vendedora. A perda mínima desse engolfo de baixo abre espaço para vendas com stop aqui em cima. Tá? Com alvo dentro do meu modelo de uns 2,87%. TIMP3 também chama a atenção pelo gráfico diário. Fez uma barra forte, com bom volume. Seria uma barra de ignição, mas eu não gosto muito do posicionamento dela. Ela está bem em cima aqui da média móvel de 20 períodos, não superou essas máximas e está em cima dessa linha de referência. São esses fundos anteriores, então tem obstáculo aqui. É um papel meio complicado para fazer operações de swing trade, mas você já está cansado de saber, vale a pena te acompanhar no intraday, ver se encaixa em algum setup bacana. Lojas Renner, a gente chamou bastante atenção ontem, acionou o trade e já deu RP. Aí então agora ajusta o stop para baixo da mínima de hoje. Em termos intradiários, BBSC3 ofereceu um bom trade, rompimento de linha d'água. Fácil, bonito, belo volume.
Eu gosto quando o mercado faz um trade assim. Banrisul também fez um rompimento de linha d'água bacana, que também fluiu bem. Lembra que a gente teve um sinal de compra, que eu considerei aceitável nesse rompimento. Então o papel está caindo contra uma compra de swing trade, mas isso aqui pode ser o processo de pullback do rompimento de sombra cabeça a ombro. Então a gente fica bem atento agora a sinais compradores em Banrisul. Mas que houve um day trade na venda? Houve. CCRO também fez aqui um bom rompimento de linha d'água dentro do método BIS. CESP. A gente ficava atento ao rompimento dessa zona de suporte. Houve o rompimento, mas não dá para dizer que o rompimento foi muito operável porque rompeu sem volume. Então não vi aqui nesse rompimento um ponto mais claro para a entrada. Mas rompeu. O suporte deve dar continuidade ao fechamento do gap aqui. CEMIG também ofereceu rompimento de linha d'água, caiu, subiu, pediu ajuste de stop e ainda assim caiu mais. Ao longo de todo o pregão não gerou stop pela média móvel de 9. Quase gerou, mas no final foi um trade de sucesso. Copel, outro rompimento de linha d'água legal. Hoje teve vários rompimentos de linha d'água bem bacanas. Tá? Smiles também fez um bom movimento de linha d'água. Mas devo dizer também que Smiles gerou uma barra elefante aqui operável. E essa barra elefante acabou sofrendo stop. Nem tanto porque bateu no stop, mas porque o mercado fechou e tu não carrega isso para o pregão seguinte. Se a barra tivesse fechado assim, a gente ajustaria o stop para baixo dessa mínima por conta do rompimento da média móvel de 9. Tá? Isso aqui é uma barra elefante um pouco mais rara, que acontece mais no finalzinho do pregão, virando a direção dos preços. Mas pelo volume e distância para a média móvel de 20 períodos, era sim operável. E com isso a gente finaliza os papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje. Eu encerro por aqui. Espero vê-los logo mais no Hangout. Até amanhã.